Como fazer uma conclusão perfeita, impecável, nota 1000? Quais são os 5 passos que devem ser dados para que a sua conclusão fique excelente? Quais são os erros mais comuns cometidos pelos estudantes na hora de fazer o último parágrafo? Qual a função de uma conclusão em um texto? Qual é a técnica que deve ser seguida para que o estudante consiga fazer uma excelente conclusão? Essas e outras questões serão discutidas ao longo desse vídeo. Fala, meu anjo! Espero que você esteja com saúde, porque o resto a gente corre atrás. No encontro de hoje, o nosso foco vai ser na última peça desse quebra-cabeça e se chama conclusão. Sabemos que nos vídeos anteriores conversamos um pouquinho sobre a introdução, destacamos também como se faz um desenvolvimento, mas hoje o enfoque é todo dela, da conclusão. O tempo que nós teremos é para dissecar, é para dar todas as dicas para que você compreenda e faça uma excelente conclusão também no seu texto. Por isso mesmo, pegue o seu caderno, lápis ou caneta para que você possa fazer as anotações. Dicas valiosíssimas serão compartilhadas por aqui. E sem perdermos tempo, vamos observar um tema de redação que vai nos acompanhar nesse estudo, nesse debruçar da conclusão de uma redação. Então vem comigo. Ela fala sobre o desafio de acolher e respeitar a diversidade em todas as suas formas. Quando a gente pensa na palavrinha diversidade, nós estamos discutindo, na verdade, todos nós. Nós temos religiões diferentes, nós temos uma orientação sexual diferente, nós somos de cores e raças diferentes, nós temos uma maneira de pensar a política e a vida de uma forma diferente. Algumas pessoas possuem limitações motoras, outras em relação ao cognitivo, da aprendizagem. Como conviver e respeitar essa diferença? Isso tem sido possível? E é muito importante que a gente compreenda que nós temos inúmeros desafios na sociedade. São dificuldades, problemas nesse acolhimento. São empecilhos, barreiras para a gente poder respeitar. E isso é um problema sério, que possui causas e ao mesmo tempo precisa de uma intervenção, que é o nosso foco de hoje. Não há como chegar bem na intervenção sem ter passado por esse processo da introdução e o desenvolvimento. Eu preciso ter cuidado bem desses outros 2 blocos para que eu possa chegar na conclusão. A conclusão é o último parágrafo, é o 4º parágrafo desse texto e ele precisa de cara de uma intervenção. Mas como assim uma intervenção? Se a gente observar, nós temos aqui, intervenção em 5 passos. Quem irá fazer o quê? Como será feito e por quê? Quando você grava essa frase, fica mais fácil de você saber como proceder na conclusão do seu texto no último parágrafo. E o primeiro é o agente. Agente é quem vai fazer. E um erro que o estudante comete constantemente, ele não coloca às vezes o agente de forma concreta. Mas, meu anjo, o que é colocar de forma concreta? É você deixar bem claro, esse agente é o governo federal? É o Ministério da Educação? São as escolas brasileiras? É a mídia? São as ONGs? Quem é o agente que realmente, concreto, será responsável por apresentar uma intervenção? Outra coisa que é essencial é trazer a ação. Qual a ação que será colocada em prática? O que será feito? Isso tem que ficar claro. Qual meio que será utilizado? Se é uma escola, vai ser por meio de palestras? Vai ser nas aulas de geografia? Se é uma campanha do governo federal, ela será veiculada em rádio, TV? Você está entendendo que o meio eu tenho que especificar, que detalhar esse meio? Normalmente uma palavra importante, por meio, essa palavra tem que fazer parte da sua conclusão. A finalidade tem relação, qual o propósito dessa ação? Por que essa ação será colocada em prática? Qual o benefício que ela vai trazer? E olha
que há algumas palavrinhas que são muito importantes e vão nos ajudar. Com o intuito de, com a finalidade de, com o propósito de, com o efeito de. Essas palavrinhas, elas alertam o corretor e ajudam o corretor a perceber que você fez uso delas. Então é muito importante que você pense nisso. E o último é o detalhamento. O detalhamento é o momento principal em que você ou vai detalhar um pouco mais o agente, ou a ação, ou o meio, ou a finalidade. Vai falar um pouquinho mais daquilo. Você pode optar, não, eu vou detalhar um pouco mais essa finalidade, eu vou escrever um pouco mais ou sobre o agente. Cabe ao governo federal, na figura do ministro da Educação, pasta responsável por cuidar daquilo que é mais precioso. Então observe que eu estou detalhando o agente. Ou a ação. Então observe que eu vou falar um pouco mais. Lembrando que você precisa cumprir 5 aspectos. Quem vai fazer o quê? Como será feito? Vai trazer qual benefício? E o detalhamento. Esses 5 tópicos têm relação com a competência 5, com 200 pontos. Vamos dar uma olhadinha então na prática, numa conclusão perfeita, impecável, nota 1000. Ao observarmos aqui na base, você repara as cores diferentes que têm relação com cada trecho do texto. Isso ajuda você a visualizar, identificar qual a função de cada trecho. Isso facilita a sua compreensão. Então, começando aqui, o conectivo, usei o branco com o preto, portanto, é um conectivo conclusivo. Poderia ser assim, poderia ser logo, poderia ser dessa forma, poderia ser em suma. Medidas são necessárias para resolver esse problema. Eu coloquei em azul porque tem relação com a retomada. Como seria bom se eu tivesse um espaço maior? Porque eu iria colocar aqui, ó, medidas são necessárias para resolver esse problema relacionado à falta de respeito e acolhimento. Eu iria colocar de maneira completa, mas os corretores sabem disso. Então somente retome aí a ideia, não fique frustrado por isso, tá? Para isso, outra maneira de fazer aí uma conexão. Cabe ao Ministério da Educação em parceria com organizações não governamentais, ONGs. Então observe que aqui é o agente e o estudante decidiu aqui colocar 2 agentes, uma parceria. Mas é possível isso? Não vai trazer nenhum tipo de prejuízo? Não. Você pode colocar um agente único ou pode fazer uma parceria, Ministério da Educação e escolas, ou a mídia e as ONGs, em parceria com as ONGs, não há nenhum problema, desde que você perceba que os 2 agentes podem trabalhar em sintonia. Então até aqui eu coloquei conectivo, retomada e agente. Depois viria ação. O que o Ministério vai fazer juntamente com as organizações não governamentais? Criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas, o qual promova um diálogo na comunidade escolar entre estudantes, professores, colaboradores e famílias. Então observe que ninguém com melhores condições do que o Ministério da Educação para colocar isso de maneira obrigatória, com a ajuda das ONGs, que pudesse aí fomentar, incentivar esse diálogo nas escolas entre todos que pertencem a essa comunidade. Estudantes, professores, famílias, colaboradores. Mas observe que essa ação, ela não está ainda tão detalhada. Eu não estou compreendendo como que ela vai ser colocada em prática. Vai ser um diálogo em que sentido? Vai trazer qual finalidade? Por isso que eu preciso detalhar, colocar os outros elementos dessa intervenção. E o próximo é o meio. Como vai ser feito? De que maneira isso vai ser feito? Vamos ver se ele vai responder? Isso poderá ser feito durante as aulas das áreas das ciências humanas e linguagens, bem como em palestras, horários culturais, que teriam como temáticas a inclusão e a diversidade. Então observe que aí o meio será feito nas aulas de algumas matérias, mas ele não para por aí. Por isso que eu chamo isso de detalhamento. Vai ser feito nas aulas, na escola, mas das áreas das ciências humanas e linguagens. Então ele está detalhando. Essas discussões vão acontecer com as matérias de português, redação, literatura, artes.
história, geografia, sociologia, filosofia. Então observe que houve um detalhamento que fica mais fácil. Se alguém tivesse que cumprir exatamente essa intervenção, ficaria mais fácil para as pessoas compreenderem o que cabe a cada um. Combinado? Agora surge uma outra questão importante. Mas qual a finalidade dessa ação? O que ela vai trazer de benefício, de vantagem? Ela vai contribuir em que sentido? Vamos ver o que ele coloca? Com a finalidade de incentivar, a partir de ações práticas, a importância do conviver harmoniosamente com todas as diferenças, sejam elas religiosas, raciais, sexuais, cognitivas e motoras. É claro que o seu texto não vai estar pintadinho desse jeito. Por isso que é importante você deixar bem claro e chamar a atenção do corretor. Quando eu utilizei aqui, com a finalidade de, não tem como o corretor não perceber que você está colocando o bloquinho da finalidade, dos benefícios, certo? E aí ele coloca, vai incentivar, vai mostrar a importância do conviver de maneira harmoniosa, de saber respeitar as diferenças, é uma finalidade. E aí ele não deixa por menos o estudante, ele especifica, sejam elas religiosas, raciais, sexuais. Aqui, novamente, ele detalha. O detalhamento é quando ele vai um pouco além do que seria necessário. E ao fazer isso uma vez, em um dos tópicos anteriores, ou agente, ou ação, ou meio, ou a finalidade, você cumpre 40 pontos dos 200 necessários para que você possa tirar na sua conclusão. Agora vamos para o fechamento. Há duas maneiras de fazer esse fechamento. Ou eu posso fazer como consta aqui, terminando da seguinte maneira: afinal, a diferença nos enriquece e o respeito nos une, segundo Paulo Freire, grande educador brasileiro. Ao fazer isso, eu retomei algo que eu citei lá na introdução no desenvolvimento no repertório, que também tem relação com Paulo Freire, ou com algum outro educador ou pensador, ou com algum repertório que faça sentido com essa frase do Paulo Freire, porque não vai dar para contextualizar essa frase. Ela tem que ter relação e ser compreendida com facilidade. Ela tem que ser um fechamento que faça sentido sem eu ter necessidade de explicar. Então, caso você opte em terminar com uma frase, um pensador, que seja algo que case bem com aquilo que você discutiu no primeiro, no segundo ou no terceiro parágrafos. Agora, uma outra maneira é não citar nenhum filósofo, nenhum pensador, nenhum educador e simplesmente fazer um fechamento simples da conclusão. Seria assim: afinal, respeitar e acolher a diversidade em todas as suas formas é responsabilidade, é obrigação de cada cidadão brasileiro. Observe que aqui eu optei por um fechamento simples e que faz sentido com a sequência do parágrafo de conclusão. Então cabe cada um de vocês observar qual é a maneira que você se sente mais cômodo para fazer a sua conclusão. Não há qual é a melhor. As duas, você será capaz de obter os 200 pontos. A grande maioria das redações que obtém nota máxima nos processos seletivos, concursos públicos e principalmente com o modelo Enem, os 200 pontos, não são conclusões pequenas, são conclusões que ocupam aí praticamente 8 linhas da redação. Então, pensando nessa perspectiva, a partir da linha 22, você deve deixar para fazer a sua conclusão. Uma conclusão perfeita. Hoje o pedido é para que você coloque qual cidade você mora, de onde que você está assistindo esse vídeo, qual estado brasileiro. Não deixe de colocar os seus comentários, porque a interação ela é necessária, ela é importante, ela faz bem para a alma, meu anjo. Então é isso, meu anjo. Hoje ficamos por aqui com um desejo enorme que você consiga colocar em prática o conhecimento que eu compartilhei com você. É bonito perceber que a cada dia você está mais próximo do seu objetivo, que é passar em um concurso público ou entrar em uma excelente universidade. Claro que para isso você tem se esforçado, tem colocado a mão na massa, tem feito as redações, porque é só assim que você vai conseguir aprimorar a sua redação. Fique bem, estude muito, faça a sua parte. Um
grande abraço para você, um beijo bem grande e a gente se vê em breve.